A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui novamente para ler mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler uma passagem que fala da história de Naamã. Naamã é curado de lepra, aqui em 2 Reis, capítulo 5. Não vamos ler todo o capítulo porque é muito grande, mas vou ler alguns versículos aqui, tá bom, meus irmãos? Que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Homem grande, homem que ganhava as guerras, homem, vamos dizer assim, poderoso, né? Homem que venceu muitas guerras para o seu Senhor, mas porém ele era leproso. Era um homem que tinha posses, né? Que era honrado, mas era leproso. Tem muita gente assim, né? Mas aqui, aleluia, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse-lhe ela, a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina conhecia o Senhor. Naamã não, mas ela disse para a senhora lá, a esposa de Naamã: se ele conhecesse o profeta, o nome de Deus, ele ia ser curado. Olha só a fé desta criança, né? Mas o que aconteceu foi que a esposa de Naamã contou para ele. Aí ele mandou uma carta para o rei, aqui contando a história, né? Tipo assim, que o rei poderia ter o poder, né, da cura, de poder mandar até no profeta, vamos dizer assim. O rei até rasgou as suas vestes. Mas o que aconteceu foi que no versículo 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã não gostou. Naamã queria que Eliseu fosse até ele, pusesse as mãos e ordenasse e ele ficasse curado, né? E ele disse: por que ele não me manda para outros rios mais limpos? Por que no Jordão? Ali Naamã estava orgulhoso, né? Muito orgulho. E aí um dos trabalhadores dele disse assim: por que, meu senhor? Se ele está te mandando apenas tu mergulhar no rio, já te ficar curado. Continuação da história. É tão difícil assim? Quer dizer, não era difícil, mas o orgulho de Naamã fez com que ele ficasse revoltado, né? Não quisesse fazer o que o profeta fez. Mas Deus tocou no coração desse rapaz para falar com ele, e ali ele ouviu. E o que aconteceu foi que no versículo 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 vezes, né? Ali, conforme ele foi mergulhando, ali foi deixando o orgulho, ali ele foi se humilhando 7 vezes. 7 significa o número da perfeição, né? 7 vezes. E ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Oh, coisa linda, irmão.
Eliseu não estava preocupado de ganhar dinheiro, fazer algo para ganhar dinheiro. Ele disse, tão certo como eu estou na presença de Deus aqui, como Deus está aqui comigo, jamais eu vou aceitar isso. Porque, irmãos, que quem curou Naamã foi Deus. Quem curou Naamã foi Deus, não foi Eliseu. E tem muitos aí fazendo a obra por ganância, né? Tem muitos aí se dizendo que é profeta, que é pastor, como se fosse uma profissão, mas não é isso. O chamado de Deus é maravilhoso, é lindo. Ele só quer que a gente se disponha e vá e faça a obra. Deixe o orgulho de lado, obedeça a Deus. Nós encontramos um irmão agora à tarde, que esse irmão louvava o Senhor, uma voz linda, maravilhosa, mas ali está jogado na sarjeta. Mas eu lembrei de um louvor, que uma vez ele louvou, e quando a gente estava louvando, ele chorou. E que Deus tenha misericórdia, que Ele deixe o orgulho de lado, né? Que Ele venha se levantar, que Deus venha levantar ele novamente. Que Deus tenha misericórdia da vida dele. O orgulho não leva a nada, irmãos, a não ser para a perdição. A não ser para a perdição. Tem um louvor também que é Quero Descer. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluias, aleluias. Vamos descer, né, irmãos? Descer significa você ir aos pés do Senhor, se ajoelhar e pedir perdão. Amém? Que você vai receber a sua cura. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.